Flamengo venceu a equipe do Cusco por 2-0, conquistando assim a vitória na estreia na Copa Libertadores da América, vitória importante. O Flamengo que fez campanhas ruins na fase de grupos nas últimas temporadas, começando. Isso traz, evidentemente, tranquilidade para todos, faz com que o torcedor fique mais tranquilo, faz com que o técnico fique mais confiante, os jogadores mais equilibrados. Uma vitória muito relevante pelo contexto, essa que o Flamengo conquistou há pouco, jogando lá em Cusco, no Peru, a quase 3.400 metros de altitude. E a altitude muda tudo, né, gente? Faz com que, de fato, o resultado tenha um valor a mais, um valor, digamos assim, especial, né, pelo contexto, pela maneira como o resultado foi alcançado. E eu gostei. Achei que foi um jogo, assim, gente, é um jogo de Libertadores. Um jogo de Libertadores significa o quê? Significa um jogo contra um adversário que se motiva, se mobiliza, jogando contra o campeão, a 3.400 metros de altitude. Então, assim, é uma situação muito peculiar. O Flamengo vem fazendo campanhas ruins na fase de grupos. Então, é importante começar vencendo. E aí não é um jogo para você se preocupar tanto em vou ter que jogar com imposição e tal. Não, você tem que ter estratégia. Cadenciar o jogo, no caso, na altitude, evitar correria, explorar os pontos fracos do adversário, que é um time muito inferior tecnicamente, e construir a vitória. O Flamengo fez um jogo bom hoje, bem equilibrado, bem seguro. Só achei muito ruim a falha, evidentemente, na jogada do gol anulado. Aliás, uma anulação muito questionável do gol do time peruano, né? Não sei se estava impedido, não. Ali, muito ali naquele limite, sabe? Achei estranho. Não fiquei convencido de que houve impedimento naquele lance do gol, não. Tá? Tem que ter o semiautomático aí para melhorar um pouco, né? Ficar uma coisa mais precisa, né? Vejamos quando teremos isso, mas não fiquei convencido. Não sei o que vocês acharam. Fiquei na dúvida. Estava impedido, não estava impedido. Para mim, ali, não foi um lance realmente convincente. O lance daquele que você fala, não, estava impedido mesmo. E os caras ficaram ali traçando aquela tal daquela linha, né? Meio perdidos, pareciam sem convicção, e acabaram anulando o gol da equipe do Cusco. Também não jogava bem, o Flamengo acho que jogou melhor, fez uma partida melhor, acho que trabalhou bem em busca de uma vitória, como eu falei, num cenário adverso, você está jogando fora de casa, na altitude, você tem que ter uma estratégia muito específica, não dá para jogar entrando em correria, fazer a bola correr, cadenciar, ter o controle. O adversário fica com a bola, tal, fica, ele está jogando em casa. Segundo tempo, há um certo desgaste, até que o técnico Leonardo Jardim demorou um pouco a fazer as trocas, né, pensando no aspecto físico, mas aí ele põe depois, na reta final, o Léo Ortiz como volante, no lugar do De La Cruz, o Pedro no lugar do Bruno Henrique, muito cansado, entra o Arrascaeta também, e sai o Paquetá, e o Arrascaeta faz o gol numa jogada em que o time da casa já tinha ido todo para o ataque, alterações haviam sido feitas, o time estava todo projetado para frente, com muitos espaços no campo defensivo, no sistema defensivo ali, o Flamengo aproveitou e marcou o gol que decretou a vitória. Mas poderia ter se complicado se o gol não fosse anulado. E repito, o gol muito, muito questionável a anulação daquele gol. Se estava impedido, era por 1 milímetro. E a imagem, para mim, não foi conclusiva. Não foi nada conclusivo. Mas, enfim, feito o registro, vamos em frente. Enfim, o Flamengo estreou bem na Libertadores. Né? Há muito tempo a gente não tem uma estreia do Flamengo tão boa como foi essa. O Cusco é fraco, muita gente vai dizer. Sim, mas eu já vi o Flamengo estrear em altitude e perder de times piores até do que esse Cusco. E já aconteceu mais de uma vez, né? Os Strongest da vida, os Bolívars da vida, que chegam lá em cima e conseguem complicar o Flamengo normalmente por causa da questão de você jogar no topo da montanha. O Flamengo hoje saiu com uma escalação que eu confesso achei assim um pouco polêmica, para dizer o mínimo, mas que foi muito bem durante a partida. Tenho que tirar meu chapéu para o Leonardo Jardim. Achei estranho ele botar novamente o Bruno Henrique de centroavante. O Bruno Henrique foi bem de centroavante, o Bruno Henrique foi um dos melhores do jogo, né? Autor, inclusive, do primeiro gol, né? No momento em que ainda estava 0-0 no segundo tempo já. O Flamengo dominava, o Flamengo foi dono do jogo praticamente a partida inteira. Né? Houve um momento ali, depois do 1-0, que o Cusco pressionou, fez um gol até, anulado por aquele VAR horroroso. Meu Deus do céu. O cara não tem vergonha, não. O
Os caras olham para o VAR semiautomático. Aliás, o Samir Chaldi, cadê o VAR semiautomático do Campeonato Brasileiro que você prometeu tanto? Já vamos para a 11ª rodada e nada. Mas na Conmebol é pior ainda, gente. Que coisa, uma imagem granulada, horrorosa, pixada, linhas que você tanto pode botar no ombro aqui como no ombro aqui. Olha, uma coisa horrorosa. Menos mal que da maneira que eles colocaram, eu confesso a você que eu até agora não estou convencido se o cara estava impedido ou não, eles consideraram impedido e o Flamengo escapou de tomar aquele gol de empate que certamente ia complicar bastante a vida rubro-negra. Mas o Flamengo não tomou aquele gol, não tomou mais, o Cusco pressionou meio desordenadamente, e o Flamengo, no final, ainda com a entrada do Arrascaeta, do Pedro e do Léo Ortiz entrou de volante hoje e jogou bem. O Flamengo chegou ao segundo gol, o gol do Arrascaeta. Será que estamos começando a ver a volta do Arrascaeta? O Arrascaeta entrou muito bem, muito bem. Fez um gol, poderia ter feito outro. No gol que ele fez, foi impressionante a clarividência dele na jogada, né? Ele puxou o contra-ataque, escolheu o Luiz Araújo chutou, o goleiro espalmou, ele, Arrascaeta, chutou de novo, o goleiro deu um novo rebote, bateu na zaga, tá? E ele de cabeça acabou fazendo o segundo gol, o gol que, na verdade, sacramentou a vitória do Flamengo. Repito, uma vitória muito importante e uma atuação, claro que ainda está longe de ser o que nós esperamos para esse elenco, mas eu gostei da atuação. O fato do Cusco ser um time fraco, tecnicamente, não quer dizer nada. Jogar na altitude, eu sempre disse isso, sempre vou repetir, é um perrengue. Basta ver, antes desse jogo, o Flamengo tinha feito, se não me engano, 7 jogos na altitude. Tinha ganhado 2 e perdido 5. Empatado 1. Então perdeu 4, sei lá. Eu tenho essa estatística aqui, depois eu vou mostrar para você. É um massacre, né? O Flamengo na altitude é sabidamente um problema. A única vitória que tinha até então, curiosamente, era em Cusco, também contra o Cienciano. Mas isso na época que ainda jogavam no Flamengo Renato Augusto, Juan, lateral esquerdo, e outros mais, né? Imagina, Toró fez gol nesse jogo. Foi 3-0 com gols de Toró, de Renato Augusto e de Juan de falta. Então, eu estava apreensivo. Eu estava muito apreensivo. Quando eu vi a escalação, eu digo, ai, meu Deus do céu, esse negócio aqui, esse ataque aqui com Carrascal, BH e Plata, cara, isso aí para fazer gol vai ser um perrengue. E, no entanto, o time funcionou. Paquetá de terceiro homem, achei que o Paquetá fez um partidaço hoje. Um partidaço. Foi o cara que mais entendeu o jogo na altitude. Por isso mesmo, chutou umas 4 vezes a gol, inclusive tentando um gol do meio-campo, que se entra ia ser espetacular. A bola não pegou bem, a bola saiu, mas foi de uma visão impressionante, porque ele recebeu a bola no zagueiro do Cusco e percebeu o goleiro avançado e bateu lá da intermediária, né? E em mais 2 outros chutes, os chutes foram dentro da baliza, o goleiro teve que fazer boas defesas. Achei o Paquetá muito bem hoje. O próprio De La Cruz eu também gostei até um determinado momento. Depois ele morreu. Claramente morreu. Mas acabou aquela história de que ele não pode jogar na altitude, né? Já é a segunda vez que ele joga na altitude e não tem problema nenhum. Fez uma partida decente enquanto teve fôlego. Depois o fôlego acabou e ele foi substituído, bem substituído pelo Leonardo Jardim,